fevereiro, março e abril. O objetivo é analisar o desempenho da execução orçamentária da Prefeitura do Recife com relação às metas fiscais estabelecidas no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, que consta na Lei Municipal número 18.502, de 25 de junho de 2018. Trata-se de uma obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal, prevista no parágrafo 4º do artigo 9º. O relatório foi enviado à Câmara e mostra uma tendência de superação da meta fiscal para o exercício, apesar da crise econômica. Mas convido agora para compor a mesa o secretário de Finanças do Recife, Ricardo Dantas. Gostaria de convidar também o vereador Amaro Cipriano Maguari. Agradecer a presença de todos e passo a palavra ao secretário Ricardo Dantas para que faça a explanação. Bom dia, presidente, Heriberto Rafael, vereador Maguari. Bom dia a todos e todas presentes aqui. Deixa eu organizar aqui. Como aqueles que acompanham as nossas audiências aqui sobre o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente inicia fazendo sempre uma contextualização, se valendo das manchetes de jornais e de publicações, tanto locais como nacionais. Então, para dar exatamente essa visão do contexto em que está inserido a gestão municipal, tanto a nível local como a nível nacional. E aí a gente tem como destaque: o desemprego do Brasil vai cair lentamente em 2019 e 2020, segundo a OIT. Essa era a perspectiva quando iniciamos o exercício de 2019, né? A gente vinha de um pleito nacional e aquele otimismo depois de fechadas as urnas, que elevou as projeções tanto da queda no desemprego como de melhoria da economia. Então essa era uma perspectiva no início do exercício, né? Taxa de desemprego tem leve recuo, mas mercado de trabalho ainda é desanimador. Opa, eu voltar uma, passou duas. Saldo negativo de vagas de emprego, liga o alerta. E aí, vencido aquele primeiro otimismo inicial do exercício, a gente começa mais uma vez a vivenciar notícias não tão auspiciosas aí para a nossa economia, para o emprego da nossa força de trabalho, dos nossos cidadãos. Saldo negativo de vagas de emprego, liga o alerta. Março fechou com 43 mil postos formais de trabalho eliminados, empregos com carteira assinada, né? O primeiro índice negativo sob o governo Bolsonaro, e em 12 meses o resultado é de 472 mil vagas abertas. Em Pernambuco, o índice é negativo em março e nos últimos 12 meses, tanto nos últimos 12 meses como em março de 2019. Desemprego cresce em 14 das 27 unidades da federação no primeiro trimestre, diz o IBGE. Aí já, né, a gente, com as avaliações do primeiro trimestre vencido, e aquele otimismo ele vai se esvaindo com... Foi mais de uma. Informalidade e benefícios respondem por 40% da renda das famílias. Esse talvez seja um dos indicadores mais cruéis que a gente tem. As pessoas reclamaram muito da última reforma trabalhista sob o governo Temer, né? Vários direitos foram diminuídos e subtraídos dos trabalhadores brasileiros, mas esse aí ainda é mais alarmante. 40% das pessoas estão na informalidade, não é? E essa informalidade está muito atrelada à
aplicativos que estão muito à margem. O poder público ainda está se apropriando de como regulamentar essas vinculações de trabalhadores aos aplicativos, né? E essa força de trabalho cada vez mais caindo na informalidade e indo para os aplicativos, deixa de ter nem as garantias que permaneceram aí após a reforma trabalhista. Desemprego faz brasileiro se reinventar para voltar ao mercado de trabalho. E os aplicativos têm sido aí uma dessas alternativas. 5,2 milhões de desempregados procuram trabalho há mais de um ano. A inadimplência atinge 40% dos brasileiros. As pessoas se desempregam e a consequência seguinte é a inadimplência. Setor de serviços cai 0,7% em março. É o terceiro recuo mensal consecutivo. Isso é um dado nacional sobre e que trata diretamente da nossa maior receita no município do Recife. 2018 nós comemoramos bastante porque, isso foi dito aqui em janeiro, porque em 2018 foi o primeiro ano na história do município do Recife onde uma receita própria foi a maior receita do município. Então o ISS superou pela primeira vez na história a arrecadação de ICMS. O fantasma da recessão volta a rondar o país. Cheiro de recessão sobre o ar. São várias manchetes que projeções para baixo do PIB alertam para novo período de recessão. O PIB é outro indicador, não é, que vem sendo revisado para baixo, não é, sucessivas revisões. Monitor da FGV reforça risco de PIB negativo no primeiro trimestre. Aumenta as chances de o Brasil voltar a ter PIB negativo, diz a FGV. Não é mais a gente tratar de qual é o PIB que vai ter, redução da projeção do PIB. Já estão falando, inclusive, de PIB negativo. Com dados ruins no primeiro trimestre, analistas veem possível queda no PIB. Consultorias veem queda de 0,2% no PIB. Na 13ª queda seguida, já estamos aí com, acredito que 18 quedas consecutivas. O mercado reduz previsão de alta do PIB para 1,23 em 2019. Isso é o relatório Focus do Banco Central. Então esse é o cenário econômico que está inserida a nossa gestão, né? Saímos de um final de 2018 mais alentador, um final de 2018 que apontava para uma melhoria da economia, para uma possível tênue, mas possível retomada aí do crescimento na casa de 2,5%. E a gente tem agora, ao final do primeiro quadrimestre, essas notícias não muito alentadoras. E aí a gente pode ver isso claramente nas projeções do PIB. A gente mostrou as manchetes dos jornais, mas aqui em dezembro de 2018, né, a projeção era 2,55% de crescimento para 2019. E sucessivamente, aqui medido a cada última projeção de cada mês. Então, em janeiro de 2019, essa projeção já era 2,5%, em fevereiro 2,48%, e a partir de março é que se consolida essa tendência de queda. Então, em março de 19, 1,98%, ao final de abril, 1,7%, e a última, agora, a cada semana, a gente tem uma revisão disso. Então, a última de maio é de 1,23%, que é aquela da manchete que a gente viu também. E já se fala até em possível PIB negativo. Aqui uma série histórica, a gente pegando desde 2013, para a gente ver que essa crise, ela que começou lá no segundo semestre de 2014, onde a gente teve praticamente um crescimento nulo, apenas de 0,5% o crescimento do PIB em 2014, a famosa queda de 2 anos consecutivos do PIB brasileiro,
menos 3,8, menos 3,6. E aqui, de 17 e 18, o PIB praticamente patinando aí, sem conseguir uma recuperação mais significativa, 1% em 17, 1,3% em 18, e apontando hoje, a previsão hoje, a última, é de 1,23 apenas, e ainda com tendência de queda, e alguns analistas já falando em PIB negativo também para 2019. E aí vamos para as nossas receitas municipais. O nosso IPTU, o IPTU a gente tem dito aqui é um imposto mais rígido, vamos dizer assim. Ele não responde tão prontamente à crise. Ele tem uma vinculação muito mais acentuada com o desemprego. A gente chegou a trazer isso aqui ao final do ano passado, onde a gente mostrava um gráfico de uma série histórica. Toda vez que o desemprego cresce, a inadimplência do IPTU cresce, não é? Mas diferentemente do ISS, que ele responde imediatamente ao primeiro alerta de diminuição da atividade econômica, o IPTU ele é mais lento em relação a isso, e a gente ainda tem um crescimento hoje nominal de 8%, descontado a inflação, um crescimento real de 3,4% no primeiro quadrimestre de 2019. Aqui, o mês a mês, né, 7,3% de crescimento. Janeiro, veja, janeiro, nem a arrecadação, em tese, a gente não tem vencimento de IPTU em janeiro. Então, toda a arrecadação de janeiro normalmente é o quê? É uma antecipação da cota única ou da primeira parcela que acontece só em fevereiro. Então, esse 7,3% e esse 7,7% aí representam muito isso, né? A primeira parcela do nosso IPTU, que o vencimento é sempre o dia 10 de cada mês. E aí 8,7% e 9,4%, dando esse efeito de um crescimento nominal de 8% e um real de 3,4%. Aqui o nosso ITBI, o ITBI, diferentemente do IPTU, ele sim é muito mais, responde muito mais prontamente aos efeitos de uma diminuição da atividade econômica, e o setor de imóveis ele está realmente um pouco estagnado. Isso tem um efeito direto na arrecadação do ITBI, e por isso a gente tem aqui uma redução nominal de 11,5% e, quando descontada a inflação, uma queda real de 15,3% no nosso ITBI. Aqui o nosso ISS. O ISS praticamente empata com a inflação, né? A gente tem um crescimento nominal de 4,6% e um crescimento real apenas de 0,05%. Já demonstrando aí esse efeito aqui, né, de diminuição da atividade econômica. Veja, a gente chegou a ter 10,4% de crescimento em fevereiro. Esse índice caiu para 6,1%, que ainda era bom, mas em abril a gente praticamente não cresceu nada em termos nominais, ficamos em apenas 0,4%, essa que é a maior receita do município. Então, no acumulado, 4,6% de nominal e 0,05% de crescimento real apenas. Aqui, aquilo que a gente comentou especificamente sobre a tendência aí no setor de serviço, que responde pela nossa maior receita. Então, esse é o indicador do índice de confiança de serviços, né? Essa evolução sobre o mês anterior. Então, a confiança de 3,6%, crescimento em relação a dezembro, 3,6%. Em fevereiro, essa confiança cai 1,7%, em março, 3,5%, em abril, menos 0,9%. O que aponta também aquilo que a gente falou, ser um imposto que ele responde muito mais rápido à atividade econômica, seja positivamente, seja negativamente. No caso em que a gente está vivendo esse momento, infelizmente ele está respondendo negativamente, porque a tendência da economia é de diminuição da atividade econômica. Aqui o nosso ICMS, a gente tem um crescimento,
crescimento de 9,8% nominal e 5,1% após descontada a inflação. É a nossa segunda maior receita, isso é bastante significativo. O mês de abril, ele teve, em relação ao mês de abril do ano anterior, uma característica de que a arrecadação do ICMS ela é repassada a cada terça-feira. Então, aqui está o índice acumulado de 9,8%, mas a gente, esse crescimento não é todo esse crescimento, exatamente porque a gente precisa depurar de que essa terça-feira que está sendo acrescentada em 2019, ela em 2018 estava em maio, na verdade. Então, quando a gente aqui fazendo esse ajuste, né, mesmo assim um crescimento bastante significativo em abril de 24,5%, fruto de uma negociação, de uma autuação judicial lá na Procuradoria-Geral do Estado, que fez um acordo com, no caso, a Petrobras sobre a tributação de gás em Suape. Então, isso fez com que essa arrecadação de abril desse esse pipoco em relação ao ano anterior. Aqui o IPVA também positivo, não muito significativo, mas ainda 5,9% acima da inflação 1,4% quando desconta essa inflação. Aqui o mês a mês, né, 10,4%, 8,5%. Aqui também a exemplo do nosso IPTU, alguma antecipação aqui em janeiro, menos 3% em março e 6,7% em abril. Então, crescimento não muito significativo quando descontada a inflação de 1,4%. O FPM reforçado aí em abril pelo pagamento do imposto de renda para pessoa física, né? Então a gente tem 9,1%, descontada a inflação 4,0%. Esse índice acumulado, a tendência também é ele ser diluído um pouco mais até o final do ano. Aqui o mês a mês, né? Esse crescimento em abril aqui, 12,5% é o efeito do imposto de renda da pessoa física, já caindo aqui para um patamar mais perto da realidade de 4,0%, que dá no acumulado do ano, de janeiro a abril, 9,1%, descontando a inflação 4,4%. Então esse é o cenário aí, vamos dizer, e o efeito disso nas principais receitas do município, né? A gente agora passa a apresentar a questão como isso afetou, né, as nossas metas fiscais. Então a gente tem aí uma receita total de 29,45 crescendo, né, 29,45 é o percentual de execução. Então a gente tem a meta, que é a receita estimada, e um terço disso daria 33, e a gente está em 29,45, né? A despesa total em 23,02, abaixo da receita total, o que é bom, mas lembrando sempre que nós ainda não apropriamos proporcionalmente o 13º, por exemplo, isso tende a crescer até o final do ano, e quem acompanha a contabilidade pública e a execução da despesa pública sabe que no último trimestre também existe uma concentração de despesas. Então esse percentual aqui de 23, a tendência dele é que ele cresça e se aproxime dos 29 aí da receita. Olhando agora aqui receitas correntes apenas, para a gente comparar com a despesa corrente, também a gente aponta o mesmo efeito, 35,5 o que a gente chama a atenção para as receitas correntes de crescimento, né? Agora aqui sim, percentual de crescimento em relação ao ano anterior, né? Todos acima aí, percentual de execução, a despesa
a despesa com 23 aqui, ó. A despesa corrente 27,76. Dentro da despesa corrente está a despesa de pessoal também, né? E aí chamando a atenção mais uma vez desse efeito de que a gente não tem a apropriação do 13º ainda. Isso aqui, ao se apropriar, grosso modo, a provisão do 13º, a gente teria superado aí com certeza a casa dos 30%, para compararmos com, voltando aqui para a receita corrente, 35,5, né? Então chamando a atenção para esse detalhe aí desse comparativo entre a receita e a despesa. Aqui pessoal 27, como a gente chamou, juros e encargos 23, outras despesas correntes 28% da dotação. Lembrando que aqui não é crescimento, aqui é o percentual de execução do orçamento que foi previsto, né? Investimento 5,91. Aí a gente lembra mais uma vez, tem aqui 1 bilhão e realizamos 67 milhões apenas. Lembrando que isso aqui são lastreados em operações de crédito e que dependem do aval da União e que sempre a gente prevê, porque existem os pleitos reais e concretos dessa demanda por operações de crédito, mas a realização disso ela vai além da nossa simples vontade, porque ela depende desse aval da União. E aí o cumprimento dos percentuais com educação e com saúde, etc. No caso da educação, estamos em 18,71, mas lembrando que o mínimo é 25, mas a gente está ainda no primeiro quadrimestre apenas. Também aqui não é apropriado o 1/12 da despesa com o 13º. A gente tem algumas despesas pontuais, como os bônus que são concedidos na educação também, que afetam esse indicador, e também essa execução do último quadrimestre, que normalmente responde por mais do que 1/3 da despesa do ano. O ano passado isso estava em 19,48 em 2018. Com saúde muito próximo, 16,65 ano passado, 16,36 esse ano. Lembrando que o ano passado também foi um ano onde se ultrapassou positivamente aí, uma marca histórica, onde os investimentos em saúde ultrapassaram a casa dos 20% também pela primeira vez na história aí do município do Recife, né? O mínimo constitucional, a obrigação de cada município é de gastar 15% com saúde, né? E pela primeira vez se investiu 20,47 aí na saúde. A despesa de pessoal, a gente tem o limite de alerta, que é aquele onde o tribunal ele diz, olha, cuidado, não tem sanção, é apenas um alerta que o tribunal se obriga quando se chega em um patamar de 48,6, o limite prudencial, a partir do qual você não pode conceder aumento, 51,3, e o limite máximo, 54%. A gente está em 45,59 do limite aí da receita corrente líquida. Então, a despesa de pessoal sobre a receita corrente líquida alcançou o patamar de 45,59, né? Lembrando, a gente fechou 2018 com 46,38. Esse efeito aqui, ele tem a ver com a migração de massa. A gente já colocou isso aqui, tanto ao final do ano passado, como na mesa geral com os servidores, né? Esse efeito aqui tem a ver com a migração de massa. Os limites para a dívida pública, então a gente pode ter um endividamento de até 120% da receita corrente líquida e a gente compromete apenas 8,77%. É o percentual aí da dívida consolidada líquida.
Em 2018, esse número estava em 20,43. Como não houveram novos aportes, esse valor caiu aí para 8,77. A gente não tem nenhum aval e nenhuma garantia, né, concedida pelo município. Normalmente isso é feito quando alguma indireta ela toma um empréstimo, uma operação de crédito. Como as nossas indiretas não têm nenhum empréstimo e nós não somos garantidores de nenhum desses empréstimos, nós não temos nenhum valor apropriado aqui como garantia. Um limite específico, que é o de operações de crédito internas e externas, dentro da dívida. As operações de crédito, elas têm um limite de 16% da receita corrente líquida, e a gente, ao final desse quadrimestre, tinha comprometido apenas 0,36. Se a gente olhar aqui na série histórica, o menor percentual de comprometimento dessa série histórica, né, 0,36. Ainda é um percentual provisório, porque a gente ainda tem a execução esse ano de operações de crédito. Especificamente, a gente ressalta o Finisa, que é a operação de crédito contratada o ano passado, então deve entrar mais recursos aí, a segunda tranche do Finisa, nesse segundo semestre de 2019. Bom, esses eram os indicadores que a gente veio aqui prestar conta. Eu devolvo a palavra ao presidente da comissão. Nesse momento eu abro para a plateia, alguém que queira se inscrever e procurar Gabriela. Tem o microfone aí, amigo? Então, passar a palavra a Guilherme Fonseca. Alô. Bom dia aos presentes aqui, companheiros e companheiras, vereadores, secretário. Não, é o seguinte, acho que é importante na audiência pública a gente, da sociedade, né, questionar os números, verificar, discutir e avaliar. Não, a primeira questão é a seguinte, porque a gente trabalha tem uma assessoria pelo Sindicato dos Professores do Recife, Simpere. E pelo menos a gente tentou hoje ver no portal da transparência e não pegou esses números. Acho que só pegamos pelos vereadores hoje aqui. Então, era importante, por exemplo, como amanhã é o último dia, né, para ser publicado, se a gente tivesse acesso para pesquisar mais. Acho que foi muito importante a apresentação do secretário, mas para a gente ter condições de debater melhor os números, né? Mas pelo que a gente deu aqui, ver o número, deu para ver os números, de que, apesar da crise do Brasil, né, a situação da prefeitura não está ruim, ao contrário. Em relação à despesa com o pessoal, inclusive, está inferior, inclusive, à do ano passado. Né? Está 45, poucos por cento, que eu vi o número, inferior aos 46,32 que terminou dezembro. Então, temos aqui imagem para reajuste de servidores, etc. Então, acho que a gente pega esse dado. Outra questão, acho que faltou colocar, que de fato, assim, a crise do Brasil está colocada, os dados aí estão colocados, né, da incerteza, do desemprego, tudo isso é verdade. Mas o fato é que os impostos, né, ou seja, o IPTU cresceu o ISS, tal, ou seja, a população está pagando imposto. Então, tem um crescimento da arrecadação e que a prefeitura consegue chegar a esses números que, em relação a muitas cidades, né, está relativamente bem do ponto de vista financeiro. O que a gente questiona é que, mesmo nessa perspectiva, por exemplo, Pernambuco não é igual ao Brasil, foi dado o PIB do Brasil, mas o PIB de Pernambuco, por exemplo, no ano passado foi quase o dobro do Brasil. Né? Então, mesmo a situação do PIB brasileiro aqui não colocou o PIB de Pernambuco. O PIB de Pernambuco era bom também, acho que na resposta secretária, colocar qual a perspectiva do PIB de Pernambuco esse ano. Porque apesar da crise que a gente está vendo aí, econômica, por exemplo, a crise na Argentina, que afetou, por exemplo, a venda de carros, por exemplo, da Fiat, que a gente está vendo agora é uma fusão da Fiat com a Renault, e a Fiat aqui anunciou que vai crescer mais a fábrica aqui, está para duplicar. Então, a gente vê que o Estado, apesar de ter um fenômeno mais nacional, lógico que afeta Pernambuco, não vai dizer que a economia nacional afeta Pernambuco, mas a gente tem que ver o reflexo também em Pernambuco, que às vezes não são exatamente iguais. Tem impacto, lógico, com certeza, e com o todo, né, vai impactar as partes. Mas qual seria o impacto, qual a previsão, uma pergunta, né, de análise econômica mesmo, qual a do PIB em Pernambuco. E, para concluir, era isso, né,
a gente está vendo lá os companheiros que vão falar aí no sindicato em relação à luta que estão tendo pelo piso, outras categorias. Por que o pessoal vai questionar por que até agora não se garantiu o reajuste do piso para todas as faixas relativa a janeiro, já que tem um caixa, né, mostra que tem um caixa na prefeitura para os dados oferecidos aqui. Mas aí os companheiros do sindicato podem falar melhor. É mais isso mesmo, de a gente ter acesso para discutir melhor, para debater, para a gente dar opinião também, né, sobre essa temática tão importante para a nossa cidade. Tá, obrigado pela atenção, pelo espaço. Próximo, Carlos Elias, do Simpere. Pode ser que... Jaqueline Natal, do Simpere também. Não, do Jazz. Do Jazz. Bom dia a todos, bom dia a todas. Parabéns, secretário, pela apresentação e pelo desempenho da prefeitura, né? Num cenário desse, a prefeitura ter um desempenho de arrecadação é extremamente importante. Eu, na realidade, tive a curiosidade ontem de pegar os dados do Portal da Transparência, meio na madrugada, para tentar não vir aqui em branco. E aí eu queria retomar o seguinte: as dotações atualizadas que a prefeitura utilizou na apresentação. Eu fiquei em dúvida, e aí pode ser até uma dúvida técnica mesmo, o senhor sabe que eu não sou uma especialista em orçamento, como o senhor, mas, por exemplo, despesa de pessoal em cargos, a dotação atualizada até... dados filtrados de janeiro a abril, está 2.709. Aí tem um número um pouquinho diferente aí. Né? Eu queria saber como o DIES é uma entidade de assessoria ao movimento sindical e a gente está na mesa de negociação, e dado as dificuldades da negociação, é bom a gente saber o que está incorporando nesse dado também. Isso ainda é importante para a gente. Dotação atualizada, despesa de pessoal em cargos. 2.709, 861.407 para 2019. O filtro foi de janeiro a abril, né, dado que a base de dados seria de janeiro a abril. E aí eu queria, assim, um pouco... porque, inclusive, assim, quando a gente vai para outras despesas correntes, que também é importante, por conta, inclusive, dos benefícios, o número está muito mais próximo. Né? Aqui está 1.875, acho que na apresentação está 1.876, 1.876. Então, colocar um pouco o que explica um pouco essa diferença, se há a incorporação já de alguma perspectiva do ponto de vista salarial que se diferencia. Outra coisa importante que eu gostaria, assim, se fosse possível, dentro dessa questão da arrecadação, o que teria de recuperação de crédito, né, dos atrasados. A gente tem uma revisão da apresentação desse dado. Antigamente entrava em outras receitas, e agora me parece que entra dentro do cômputo das respectivas rubricas. Né? Isso eu acho que é importante, porque há alguns anos, na mesa de negociação, a prefeitura mostrou um desempenho muito forte na recuperação de créditos, né? Com os movimentos lá esqueci, entre Olinda e Recife, né, entre as duas capitais de Pernambuco, com recuperação de crédito de devedores, e isso, naquele momento, foi extremamente impactante. Saber o que a prefeitura também tem de perspectiva em relação a isso. Por enquanto é só. Obrigado. Carlos Elias, do Simpere. Bom dia a todos aqui presentes, trabalhadores, trabalhadoras e a mesa. Bom, a gente sempre, quando encontra a prefeitura, em todas as mesas, ela traça um quadro muito caótico, né, do país e do mundo também, né, certo? Mas... com todas as dificuldades, o que a gente observa, né, para Pernambuco e para a Prefeitura do Recife é um crescimento, né, um crescimento real ainda do orçamento da Prefeitura do Recife. Né. E também, quando a gente olha para as empresas como os 4 maiores bancos, né, a gente vê que eles lucraram muito também. Né, certo? No ano passado, os 4 maiores bancos lucraram 73 bilhões. Né. Então é muito dinheiro. Né. Essas empresas não estão em nenhuma crise. Né.
E quando a Prefeitura do Recife fala em crise também, né, a crise só é para os servidores, né, porque a renúncia fiscal para Maurício Nassau, nesses últimos 4 anos, né, nesses 4 anos, é de 14 milhões. Né? Isso também é receita da Prefeitura. Né? Agora, a fundação da Rede Globo, né, para o ensino à distância, né, 1,6 milhão. Né? Então, não existe crise para isso. Né? Existe crise para os trabalhadores. Né? Então, a gente questiona, e pelo que a gente viu agora, né, que a Prefeitura não tinha dado esse quadrimestre para a gente viu que tem em torno de 406 milhões, né, sobrando aí para dar reajuste aos servidores e aos professores também. Né. Então, tem condições, sim, de dar reajuste para os professores. Né. A gente também não sabia, né, porque nas mesas que a gente teve não foi falado em lei de responsabilidade fiscal. Né. Não sei porquê. Né. E agora a gente já sabe que está em torno de 45,59. Né. Então, para chegar no limite de alerta, né, 46,8, tem margem. Né, para chegar no limite prudencial, 51,3, tem margem bastante para dar reajuste aos servidores, né, e o limite máximo, que é 54. Então, existe uma margem aí muito boa para dar reajuste, sim, para os servidores. Né. Uma outra coisa é sobre o IPCA. Né. O reajuste do piso dos professores é 4,17, né, muito abaixo da própria inflação, né, que o IPCA até março estava em 4,58. Né? Então, abaixo da própria inflação. Né? Quer dizer, se os professores recebem esse reajuste, já perderam esse reajuste já. Né? Então, não justifica a Prefeitura não querer repassar a perda da inflação para os professores. Né? Certo? Precisa reconhecer o trabalho dos professores, né? A qualidade da educação pública no Recife, o trabalho que os professores fazem, né? Porque as condições, né, as condições de trabalho, né, as condições dos alunos não são aquelas que aparecem na televisão. Né? Então, além disso, a gente tem também o IPTU, né, que ele falou aí. Né? O IPTU cresceu 4,56, né, no último trimestre, né, mas existe um acumulado de 8%, como ele mostrou aí, né, de crescimento. Aí você olha as passagens, né, subiram 7,07%, né, a energia subiu 5,04%. Né, e essas perdas que a gente está recebendo, né, com o aumento do preço das mercadorias, né, quem vai repor? Né? Então a Prefeitura tem condições sim de dar o reajuste dos servidores, e os professores já estão, né, se organizando para a luta, né, porque os dados que mostrou aí, a Prefeitura vai muito bem, né, está muito bem em termos de crescimento. Né, são 406 milhões nesse quadrimestre, né, então um crescimento de 6,26%, né, dá sim para dar reajuste a todos os servidores, né, atender a pauta dos servidores, atender a pauta dos professores também. Né. Então a gente vai se organizar, como a gente viu aí os números, e vai para a luta, porque a gente vai arrancar nosso reajuste sim. É necessário que a Prefeitura cumpra a lei do piso dos professores, né, e pague o retroativo a janeiro a todos os professores. Né, que isso é o que diz a lei e a Prefeitura não tem cumprido. Além disso, a gente gostaria de fazer um alerta à Câmara aqui, né, para que ela investigue também, né, essa contratação sem licitação dessa empresa Bena, né, para gerir a autarquia, né, Reciprev Saúde Recife, né, gerir o dinheiro, né, certo? Porque a Polícia Federal já está investigando essa empresa no Rio de Janeiro, né, certo? É alvo de inquérito da Polícia Federal no Rio de Janeiro, juntamente com ex-dirigentes do Plano de Saúde dos Correios, né, em razão de denúncia formulada por uma usuária em razão de uma enxaqueca que teve, né, e foi lançado no contra-cheque dela a cobrança de um procedimento para a implantação de uma prótese peniana, né, certo? Então, essa empresa que foi contratada sem licitação pelo Reciprev, né, ela já é investigada pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. Né? Então, é necessário que a Câmara investigue isso também. Né? A gente defende que não tenha nenhum contrato com essa empresa, já que ela está sendo investigada, né, pelo Ministério Público também. Então, precisa rescindir esse contrato. Né? A empresa já está sendo investigada. Por que botar uma empresa dessa para gerir o Fundo do Saúde Recife, né? O dinheiro do Saúde Recife, que é o dinheiro dos servidores. Né? Então, a Prefeitura precisa ver isso, né, e rescindir esse contrato. Porque eu sou do Conselho Fiscal, né,
do Saúde do Reciprev, e a gente está fazendo já a denúncia aqui que esse contrato precisa ser rescindido. Próximo e última inscrita, né? Teoneide Albuquerque, do Simperi. Bom dia a todos e a todas, né? Acho muito importante esse momento para que a gente tenha, né, a explanação das contas da Prefeitura. Quero salientar e reforçar a fala do companheiro que antecedeu Carlos Elias com relação ao acesso, né, que a gente teve um pouco de dificuldade com a apresentação do quadrimestre, dos valores, para que a gente pudesse se aprofundar melhor nesses valores e a gente hoje ter mais argumento para poder participar desse momento. Geralmente, nas mesas de negociação, quando se inicia, né, é apresentado para nós um cenário caótico, né, um cenário muito difícil, né, que é mostrado, que vem acontecendo. Se a gente não tiver cuidado, a gente fica tão sensibilizado que, né, é capaz da gente até abrir mão das nossas reivindicações. Mas quando a gente vem para aqui, que a gente vê essas apresentações, a gente vê que não é tão caótico como se pinta. Eu acho que deveria começar a mesa mostrando, fazendo o inverso, mostrando o que tem de bom, o que tem de perspectiva, para depois chegar no caótico, porque o caótico já faz parte da nossa realidade, que prestamos serviço para a Prefeitura, lá no cotidiano, nos nossos espaços de trabalho. É dessa forma que a gente trabalha. Uma outra questão, né? Carlos Elias já colocou a questão da despesa com o pessoal que foi apresentado. A gente vê que não tem comprometimento ainda, que tem como dar esse reajuste. A gente gostaria que vocês, quando fossem para a mesa de negociação com os trabalhadores, levassem esses valores e revesse como repassar isso para os trabalhadores, né? Hoje, a Prefeitura está adotando uma política da qual, né, nós somos contrários, não no aspecto de achar que os nossos companheiros não têm direito, né, não são merecedores. É a política da gratificação, né, que foi passado um projeto aqui na Câmara, que foi aprovado pelos vereadores, e a gente gostaria que os vereadores também apresentassem para a gente, junto com a Prefeitura, o impacto, né, que isso apresenta, né, nessa folha, porque a gente entende que a valorização do trabalhador se dá com salário, porque é aquilo que, de fato, ele recebe e é aquilo que ele vai levar posterior para a aposentadoria, e não essa política que hoje está sendo adotada para contemplar alguns segmentos da categoria, né, que não contempla a todos os trabalhadores, e é uma forma até de dividir a categoria. E a gente acha isso muito ruim, né? A gente quer salário, de fato. Então, eu acho que tem que ter uma discussão maior com relação a essa política que hoje é adotada pela Prefeitura. E nós solicitamos até, uma pena que a maioria dos trabalhadores, né, dos representantes dos sindicatos, não estivesse aqui hoje, porque nós divulgamos esse momento, achávamos importante eles estarem aqui para ter acesso e, de fato, também ter conhecimento que a Prefeitura tem condições de fazer esse repasse para valorização. E quando a gente coloca aqui, a Maurício de Nassau tem isenção, né, de imposto, e é colocado por vocês, que é uma política que foi aprovada pela sociedade, a gente quer dizer que nós, trabalhadores, somos sociedade também, e que vocês adotem a política também de valorizar esses trabalhadores que são sociedade e que faz parte desse município. Último inscrito, Liana Lisboa, representando os profissionais da educação física.
Bom dia a todos. Eu sou Liana Lisboa, profissional da Educação Física. Trabalho na Prefeitura do Recife, na Academia da Cidade. Mas sou professora também da Educação Física. É louvável o investimento da municipalidade com relação à saúde. O próprio secretário apontou 20% de investimento no serviço de saúde, só que a gente não consegue perceber esse investimento com os profissionais de saúde e das condições de trabalho do profissional de saúde. Em especial, os profissionais da Academia da Cidade. Entramos no serviço público em 2008, estamos em 2019 e não teve absolutamente nenhum concurso para recompor a equipe. A gente trabalha com condições de falta de profissional, de estagiário, de segurança, e a questão do concurso público entra ano e sai ano, e a gente simplesmente não consegue repor a falta de profissional no serviço. Tanto a falta de profissional para fazer o serviço de hoje, como para ampliar, porque a gente sabe que investimento em promoção de saúde é economia, não é gasto, né? E o que a gente trabalha eminentemente é com a questão da promoção da saúde. Falo com relação à questão do concurso para profissional de educação física na Academia da Cidade, mas também, como professora de educação física que sou de formação, falta professor de educação física na rede municipal, na parte da educação. Onde está o concurso para os profissionais para professor de educação física no serviço de educação, né? E uma coisa importante que eu gostaria de falar é que entra ano, sai ano, e a questão da negociação salarial. A gente não tem reposição da inflação no salário do profissional de saúde como um todo. Reitero a fala da professora que me antecedeu agora, a negociação para repor inflação e recompor salário é só para algumas categorias, né? Quando se fala em negociar para os profissionais da educação física, da educação, outros profissionais só são beneficiados algumas categorias. Divide-se, partilha-se, não sei, negocia-se de toda forma. Algumas categorias têm o benefício de recompor seu salário e, em especial, dos profissionais da educação física, isso não acontece. A política de gratificação é uma forma de diminuir a falta de recomposição salarial, mas não é o que resolve. E nem esta recompõe a perda salarial da inflação por anos, né? Então, esse investimento, esse bom desempenho que a municipalidade está tendo com relação à administração do dinheiro público, solicito, é direito, é justo que seja investido no trabalhador. É isso. Então, repasso a palavra ao secretário para que faça suas colocações. Bom, boa parte do que está colocado aqui tem uma relação não direta com o objetivo específico da nossa audiência, e algumas coisas eu não vou conseguir responder, porque efetivamente não são da nossa pasta e eu não tenho acesso a algumas dessas informações, né? Mas aquilo que eu puder esclarecer alguma coisa e de alguma forma o farei, né? Primeiro, em relação a essa questão da gente estar colocando aqui os números e supostamente traçando cenários negativos. Na verdade, a gente faz questão de trazer para cá, não só aqui, mas muitos dos que falaram fazem parte da nossa mesa geral de negociação, presidente. E a gente também faz uma apresentação mais simples, mas levando também os principais números do município e uma metodologia muito parecida. E essa interpretação não é nossa, e por isso que a gente faz questão, de um lado, de trazer
essas manchetes, porque elas efetivamente traçam aquilo que é o cenário brasileiro, o cenário local, né? Por isso matérias nacionais e matérias locais, né? Não somos porta-vozes de um discurso negativo, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. O que a gente mostra é o cenário do que aconteceu, e por isso a gente traz a série histórica. Nós não temos a culpa de, desde 2014, como a gente mostrou aqui, a economia brasileira viver uma crise econômica. Então isso é fato. Não estamos mudando e interpretando isso. Isso é fato. Então, infelizmente, de 2015 para cá, nós tivemos 2 anos de PIB negativo, 3,6, 3,8. Patinamos aí nos 2 últimos PIBs, né? 2017, 2018, né? Na casa de 1%, 0,5%. 2019 aponta também para um crescimento pífio. Não somos nós que estamos dizendo isso. Não somos nós, né? Então, e aí agradeço as palavras de Jaqueline por dar os parabéns à gestão municipal, porque efetivamente essa gestão tem se desdobrado para não se dobrar os efeitos dessa crise. Nós não nos conformamos com a crise. Nós geramos alternativas para que essa crise não afetasse o cidadão recifense. Nós geramos alternativas para que, diferentemente de municípios como Florianópolis, que ainda não pagaram o 13º de 2018, de Natal, que deve 3 folhas, de estados como o Rio de Janeiro, que chegaram ao caos e só voltaram a uma normalidade mínima, com aportes pesadíssimos de recursos do governo federal. Belo Horizonte, devendo folha. Nós não tivemos nenhuma ajuda dessa, não. Mas nós geramos alternativas. Iniciamos o ano de 2019 anunciando 50 milhões de corte. Anunciando corte de cargo comissionado. Por quê? Porque se fez necessário. Mantida essa tendência de um PIB cada vez menor, quiçá aí, segundo os mais pessimistas, poderá ser inclusive um PIB negativo, se essa tendência continuar nessa velocidade, se o governo federal não reagir, não aprovar minimamente alguma das reformas que estão propostas, podemos sim ter um PIB negativo. E nós não vamos ficar parados mais uma vez, não. Se isso se tornar uma realidade nos próximos meses, temos que fazer novas ações, seja de incremento de receita, seja de corte de alguma despesa, para priorizar o que é importante, o que é necessário. Então, não aceito, vamos dizer assim, a crítica de que nós trabalhamos com projeções pessimistas, projeções... não pintamos um quadro negativo. As projeções não são nossas. Apenas trazemos aqui para ilustrar em que ambiente nós, gestão municipal da capital do estado de Pernambuco, estamos inseridos, né? Então, dito isso, e aí respondendo mais objetivamente a algumas perguntas, né? A Dilaésio foi o primeiro que falou. Dilaésio, o PIB de Pernambuco dobrou, a Fiat foi uma das responsáveis por isso, anunciou recentemente essa junção com a Renault e novos investimentos na casa de 7 bilhões aí no parque, não é?
Novos investimentos em swap também foram anunciados. E eu quero lhe dizer que isso é muito bom para Pernambuco. Mas, de outro lado, isso aí coloca o Recife em xeque. Por quê? Porque a repartição do ICMS, ela vai penalizar mais ainda o município do Recife. E a gente tem que se desdobrar para que o nosso ISS compense o fato de que toda vez que a receita do ICMS de municípios como Goiânia, que é onde está domiciliada a fábrica da Fiat, toda vez que Goiânia cresce, a Fiat cresce lá, ele vai morder uma parcela maior do ICMS. Mesmo que ele ainda não esteja pagando esse ICMS, porque 75% do valor agregado, e o valor agregado é o principal ponderador para que o município vá buscar uma parcela da sua cota parte de ICMS, toda vez que esse investimento aumenta lá na Fiat, o município do Recife é quem mais perde na sua participação relativa na cota parte do ICMS. É ótimo para Pernambuco, mas do ponto de vista específico do nosso município do Recife, isso gera um esforço adicional para que o nosso crescimento de ISS, ele mais do que compense a queda do ICMS. Então, o nosso ISS, ele cresce porque nós investimos na fiscalização, investimos em poder estar gerando alternativas para arrecadar mais e trazer também novos investimentos de serviço, principalmente em alguns polos específicos, como o de TI, mas ele a nossa receita como um todo, nesse caso específico citado por você, esse efeito não é positivo para a gente de maneira direta. Ele pode até ser positivo de maneira indireta, porque o Estado crescendo, ele vai demandar mais serviços e o município do Recife poderá prestar esse tipo de serviço demandado por novos investimentos. Mas de maneira direta, esse efeito ele é negativo, infelizmente. Em relação ao reajuste, né, citado por Dilaese para os professores e citado por Carlos Elias e Teoneide, a Prefeitura do Recife tem na sua Secretaria de Administração uma interpretação diferente sobre a aplicação da lei do piso. Vocês são conhecedores disso aí. E nós estamos negociando, como todo ano a gente negocia isso, né, como será feito para as demais faixas salariais em relação à aplicação do piso. Isso não é novidade, entendo que o sindicato tenha a sua interpretação, nós temos a nossa, né? E todo ano negociamos para chegar a um bom termo sobre a aplicação para as demais faixas salariais desse piso. Em relação à aplicação para quem está abaixo, não tem discussão, é a partir de janeiro, né? Isso também é ponto pacífico aí das nossas conversas. Em relação à questão de incentivos fiscais, né, sempre é citado e nós sempre também respondemos, Teoneide já deu a resposta, eu nem precisaria, mas faço questão. Incentivo fiscal, o programa de bolsa para alunos de nível superior, ele fazia parte do programa de governo do prefeito Geraldo Júlio, ele foi registrado em cartório e ele está cumprindo o programa de governo dele quando ele concede essas bolsas para alunos egressos da escola pública municipal ingressarem no nível superior, né? Então, esse mais uma vez, referendado pela população, porque fazia parte, registrado em cartório, do programa de governo do prefeito eleito Geraldo Júlio, né? O fato de ter superávit orçamentário, aquele superávit orçamentário, ele desconsidera várias obrigações que a gente tem, e ele precisa ser
melhor interpretado. Não significa que nós temos 406 milhões disponíveis para dar de aumento, como se a gente pudesse dispor dessa forma, né? Esses valores, eles têm embutido dentro deles, né, valores que têm aplicação específica, como valores de convênio, como valores de operações de crédito, como vinculações específicas que vocês mesmos são objeto dela, como a vinculação à educação, a vinculação à saúde. Isso não significa que nós não estamos discutindo, as mesas estão acontecendo. O secretário Marconi Muso está aí numa maratona de reuniões com todos os sindicatos, associações, de maneira que estamos nessa discussão. Em relação a concursos, eu não me sinto habilitado a falar sobre contratação de qualquer categoria. A Indiana falou muito aqui da necessidade. Liana. Eita, eu anotei errado aqui, desculpa. Liana Lisboa. Eu, infelizmente, não me sinto habilitado a falar sobre isso, né? Acho que o secretário de Saúde e de Educação podem e devem dar melhores respostas sobre a contratação de pessoal e a necessidade dessa contratação. Denúncia que foi feita aqui pelo Carlos Elias, né? Que se apure a denúncia. Acho que isso já está, inclusive, no Ministério Público sendo apurado, que seja apurado, que a gestão do Saúde Recife, responda, e eles estão aí respondendo, não tenho como dar nenhuma resposta aqui. Essa resposta já está sendo dada pela gestão do próprio Saúde Recife, né? Só para ilustrar, e apresentamos esse quadro na mesa geral de negociação, de dezembro de 2012, que foi quando nós, vamos dizer, recebemos nessa condição a RCL e a DTP. Acompanhando essa evolução, a receita corrente líquida cresceu até dezembro de 2018, 37,5%, presidente. Enquanto que a despesa de pessoal cresceu 48,74%. Ou seja, a despesa de pessoal cresceu muito mais do que a nossa receita corrente líquida. O IPCA, nesse mesmo período, foi de 41,59%. Então, a despesa de pessoal também foi maior do que a inflação, não é? Então, por mais que se diga... E olhe que essa DTP que está aqui, ela está minorada, vamos dizer assim. Esse efeito, esse aumento, ele é na prática maior do que esse, porque a gente teve a migração de massa, que, como eu falei, ele praticamente segurou em 2017, 2018 o crescimento dessa despesa. E esse efeito é maior, mas mesmo desconsiderando isso, pegando o número sem fazer nenhum ajuste, vamos dizer assim, a despesa de pessoal cresceu acima da inflação, cresceu acima da própria receita corrente líquida, não é? Chegou aqui uma resposta sobre o portal. Jaqueline, no portal, a dotação de pessoal em cargos inclui a dotação intra-orçamentária, tá? E na nossa apresentação está excluída a dotação intra-orçamentária. Significa aquilo que a gente repassa para as empresas, para não contar duas vezes, né? Quando você pega sem fazer esse expurgo lá no portal, aí termina que conta da indireta, onde tem esse tipo de repasse, talvez esteja contando aí duas vezes esse pequeno pedaço da indireta. No Diário Oficial de sábado, ele tem essa intra-orçamentária destacada, e aí se você somar, ele vai bater com o que está lá no portal. Na publicação dos nossos demonstrativos, foi no sábado passado publicado, né? E aí você vai ver uma linhazinha que tem o intra-orçamentário. Quando você somar o que está aqui na nossa apresentação com o intra-orçamentário lá, vai bater com o número que você tem no portal, tá? E qualquer dúvida a gente está
sempre à disposição para esclarecer, para tirar essa dúvida do que precisar em relação aos números, né? Então a gente entende que, por mais que a gente não dá aquilo que os servidores pleiteiam de reajuste, de recomposição da inflação, muitas vezes não é porque não se quer dar e porque não se reconhece, muito pelo contrário, se reconhece sim. A maior prova desse reconhecimento são os investimentos que têm sido feitos em recomposição de categorias, em planos de carreira, em fazer uma despesa de pessoal crescer muito acima da inflação, crescer acima do próprio crescimento da nossa receita. Então, acho que esses números eles são emblemáticos aí para fazer a nossa defesa em relação à priorização do investimento na despesa de pessoal, né? Em detrimento até de outras despesas que são necessárias também, mas que a gente preferiu investir na despesa de pessoal, por mais que a gente entenda que é merecido mais, que os servidores dentro dessa crise também são penalizados, porque as coisas sobem, a gente sabe disso, nós também somos assalariados, também estamos sem reajuste, né? Então sabemos exatamente do que se está falando, né? Então é isso, estamos aí à disposição, presidente. Só para também responder aqui a Teoneide, que perguntou o impacto, não foi, Teoneide, do projeto. É de 0,048%. 0,048% o impacto da gratificação. Entendeu? Então, e está disponível, né, no site da Câmara, acho que se encontra disponível o parecer da Comissão de Legislação de Finanças, ele mostra esse impacto de 0,048%. E dizer também que a Comissão de Educação recebeu todo o pessoal dos coordenadores, recebeu o pessoal que estava à disposição, a Comissão de Educação nessa casa, e deu um parecer, inclusive, encaminhando pela aprovação esse projeto por ter o pedido de diversos coordenadores, dos gestores que pediram essa aprovação, né? Então, não há nada mais havendo a declarar, declaro encerrada a presente reunião e agradeço a presença de todos.